Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Esther. Se você ainda não conhece esse canal, aqui nós estamos falando, né, sobre raízes. Se você quer ser uma pessoa enraizada em Deus, se você quer enraizar o seu coração, a sua mente, baseados, na palavra de Deus, então permaneça, se inscreva aqui no canal, compartilhe, já curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta desse vídeo e vai compartilhar e vai enviar para mais pessoas, vai recomendar para mais pessoas. Já ia esquecendo, nós também estamos no Instagram, gente. Então vai lá, esse aqui é o nosso arroba, siga lá, tá bom? Tem conteúdo todos os dias, desde Reels, Post Story, muitas outras coisas, porque lá eu consigo estar mais tato a tato com vocês. Algum tempo atrás eu compartilhei com vocês o meu testemunho parte 1, né? Inclusive vou deixar aqui nos cards para vocês irem conferir. É o vídeo mais visualizado aqui do meu canal. Eu vou aqui falar para vocês a parte 2 do meu testemunho. Em 2019, eu tive a cura da depressão, né? Porque desde os meus 8 anos de idade, na parte 1 do meu testemunho, eu falo um pouco sobre essa parte da minha infância, da minha adolescência, que eu sofri algumas coisas, tanto na escola, quanto na ETEC, quanto na igreja. Eu sofri bullying nas 3 esferas. Eu cheguei em 2019, diante de vários processos e diante de tantas coisas que eu estava vivendo e vivenciando naquele ano, eu acho que o que estava por vir, eu acho que eu não ia conseguir aguentar. Deus, ele sabe, né, as cargas que ele nos dá. Porque imagine encarar uma depressão, uma ansiedade e a síndrome do pânico, fora toda a desconstrução que eu tava no meu emocional. Em meados de janeiro, né, mais ou menos, eu tive a cura da depressão. E por que eu falo a cura da depressão? Porque hoje eu não vivo mais depressiva, eu não sinto mais depressão. Tem alguns picos às vezes que acontece, mas isso é por conta de uma questão hormonal que é muito normal para as mulheres, às vezes por uma falta de vitamina ou até mesmo pelo período ali, né, que antecede a menstruação. E diante de alguns tratamentos que eu já fiz, isso é uma coisa normal pra mim. Inclusive, se você está se sentindo, tá tendo esses sintomas, tá vendo que você tá muito pra baixo, eu aconselho o endócrino, porque aí ele vai fazer todo um panorama geral dos seus hormônios, o que tá certo, o que não tá certo, e verificar. Então, o que aconteceu? Em 2019 eu tive ali o sanamento da depressão, eu não sentia mais. Foi um período super alegre, super feliz, onde eu tinha retornado pra faculdade. Eu só sei que em meados de novembro eu tive a minha primeira experiência com uma síndrome do pânico. Eu não sabia o que era, eu já tinha escutado a minha professora de parasitologia falar sobre isso, só que até então eu não sabia o que era. Ela dizendo que muitas pessoas estavam vivenciando isso e eu estudando para me tornar uma profissional da área da saúde, eu não sabia o que era. Eu lembro até hoje que o meu corpo ele começou a sinalizar algumas coisas que estava acontecendo em mim, só que eu não estava dando ouvidos. As primeiras vezes eu passava um pouco mal, só que eu achava que era minha pressão, porque eu sempre tive pressão baixa. Então eu falei, não, vou relevar e vai ser uma pressão baixa. Eu ligava pro meu pai, ligava pra minha mãe, avisando que eu não tava bem e tal. Teve uma vez que inclusive eu desci do ônibus, mas eu nunca achei que era uma síndrome do pânico. Até que teve um dia, não tem como, gente. A gente não guardar esses registros e a nossa memória é tanto que eu não desejo isso pra ninguém, eu não desejo isso pra ninguém. Eu tinha vindo de uma semana bem agitada da faculdade e na sexta-feira ia se reunir na casa de uma amiga minha, de uma amiga da nossa igreja, a galera, né, os jovens, os adolescentes. E ali eu tava com eles e aí eu ia vir pra casa, só que eu, não, dorme aqui e tal, beleza. Um adendo, no outro dia eu ia ter que acordar cedinho, porque eu tinha marcado de fazer um tour, né, ali na Paulista, fazer umas fotos, enfim, produzir conteúdos com uma amiga minha. Beleza, fui fazer o tour. Gente, eu não dormi à noite, tá bom? Eu não dormi à noite, eu fiquei zoando, brincando, fazendo tudo que um jovem faz, mas eu não descansei. Fui pra Paulista, tava lá. Fiquei o dia inteiro, a gente comeu, não comi bem porque eu comi lanche, né? Mas enfim, foi uma maior correria, aconteceram muitas coisas naquele dia. Eu voltei pra casa e naquele dia eu ia ainda ter culto
geral, né, das igrejas na nossa sede, na igreja da nossa sede. Beleza, cheguei em casa, eu falei assim, ó, vou chegar em casa, ainda dá tempo de dormir 1 hora e eu ainda vou descansar pra ir pro culto à noite e quando eu chegar eu vou capotar. Beleza, pensei dessa forma, né? Consegui dormir, fui pra igreja, que eu tava sendo backing, então, tipo, a gente tá trabalhando ali nessa parte da frente, tem uma tensão maior, né? Beleza, tava lá. Só que aí depois que acabou o culto, os meus amigos quiseram fazer um after, um happy hour. Vamos sair daqui e vamos pro outro canto. Vamos fazer um churrasco. Gente, do nada, a gente foi pra casa de um amigo nosso e a gente ficou até praticamente 2 horas da manhã lá, tá bom? Acabou o culto umas 9 horas e, tipo assim, das 10 a gente se esticou pra lá. Aí assim que eu saí da igreja, eu tava cansada, mas eu fui, porque a gente é jovem, né? Só sei que, gente, quando aproximou quase 1h30 da manhã, praticamente, quase 2 horas da manhã, eu comecei a me passar mal. Tipo assim, a gente já tava quase pra sair, quase pra sair, tava ali conversando, enrolando. Eu só sei que eu lembro que eu capotei assim no sofá, como se a minha pressão, tipo, baixou, tipo, o meu corpo deu um pane mesmo, sabe? Literalmente deu E aí eu caí, eu senti, tipo assim, todo o meu corpo sendo literalmente modificado. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme dos Vingadores, mas tem no Vingador 1, tem uma forma que um dos heróis de lá, ele utiliza e faz assim com o dedo. E conforme ele vai fazendo, as partículas, elas vão moldando também e mudando. E foi uma coisa que eu tava sentindo no meu corpo, isso. Eu tava sentindo tudo mudando, sabe? Toda era verde começou a passar a ser azul. Pra vocês tentarem entender um pouco. Vou usar um pouco de metáfora aqui. E aí, beleza. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só achei que a minha pressão estava baixa, as minhas amigas, elas eram da área da saúde, então elas já vieram me ajudar. Enfim, só que a única coisa que eu queria era o meu pai e a minha mãe. Era só isso, eu não queria mais ninguém, eu só queria meu pai e minha mãe. Imediatamente, né, eles ligaram pros meus pais e eu comecei a lhe desesperar, porque você não sabe o que tá acontecendo com você. É a pior coisa você não saber o que tá acontecendo com o seu corpo. Então foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei a falar com os meus pais e eu, vem pra casa. E aí eu, com muito esforço, pareceu a viagem mais longa da vida. Mais longa. E olha que eu tenho acesso à Dutra. Então a Dutra, ela é rapidinha. Mas tipo assim, gente, muito. Só passava tipo 1000 coisas na minha cabeça e eu só queria os meus pais. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe rapidamente já me medicou, né? Porque o meu psiquiatra, ele já tinha me dado Rivotril pra tranquilizar em alguns momentos que eu estivesse ansiosa. Mas mal eu sabia que, na verdade, o medicamento ele seria utilizado pra minha síndrome do pânico. Tanto que depois mudou a quantidade de MCG que eu tomava, que eu ingeria, né? Aumentou, porque precisava de um baque muito maior. Calma que vem história aí, tá bom? Mas esse é só o início. Eu não sabia o que estava por vir. Era 2019 e eu não sabia o que estava por vir. Eu só sei que nunca mais o meu cérebro, a minha vida seria a mesma depois daquela primeira síndrome do pânico. Depois disso, gente, foram dias e dias temerosos, porque eu não sabia quando que ia acontecer e quando não ia. Na verdade, eu nem sabia que eu estava tendo uma síndrome do pânico, tá bom? Eu não sabia disso. Depois de um tempo, eu comecei a passar mal no metrô, no ônibus. Até hoje, eu não gosto de ônibus por causa disso. Porque para muito, né? Porque tem que descer e entrar pessoas, né? Tudo que é trânsito, dentro do próprio carro, eu não gosto. No metrô eu não tenho problema, porque no metrô você tá com ar-condicionado, o metrô é rápido, o metrô você sabe que ali dentro tem pessoas que, né, que vão te ajudar nos primeiros socorros. Inclusive eu já passei mal no próprio metrô, e o próprio metrô rapidamente já me levou pro hospital, mas foi uma outra coisa, foi uma outra dor que eu tive, mas eu me sentia segura no metrô, pra você ver que loucura, né? Só que fora, nas extremidades, eu não me sentia segura. E aí foi quando eu cheguei pro meu psiquiatra depois, só que ele já sabia que eu tava acontecendo isso, e ele foi sincero, sim, Esther, você tem síndrome do pânico. E, gente, eu comecei a ter receio de ter aquilo,
Porque eu não entendia que quando eu superaquecia o meu sistema central, né, o meu cérebro, a CPU, vamos colocar assim, a CPU ela explodia e começava a pegar fumaça. Era mais ou menos isso. O sistema falhava. Só que eu tava passando por altos e baixos. Porque em 2019 eu tava sofrendo muita pressão por conta de determinadas matérias, disciplinas que eu estava tendo na faculdade, fora outras coisas que eu estava passando também na minha vida pessoal, então eu não sabia assimilar aquilo, se era ou se não era. Eu só sei que teve momentos em 2019 que eram refúgios pra mim. Por exemplo, tinha épocas que eu ia pra faculdade e eu ia mais cedo e eu ficava com alguns amigos meus, alguns colegas meus. E, tipo, eu me sentia abraçada por eles. Eu só queria um abraço, eu só queria estar ali, sabe? É horrível você tentar falar pra uma pessoa... Eu não falava, eu não gostava de falar que eu tinha esses problemas, tá bom? E, tipo assim, mas você querer, tipo, que eu não tô bem. Ou, tipo, às vezes você vai pro banheiro e você demora no banheiro e as pessoas, sei lá, o que podem pensar que você esteja fazendo no banheiro, mas na verdade é porque você tá passando mal. Ou... você, tipo assim, do nada fica quieta numa conversa ou, tipo assim, se retira do local, começa, tipo, a abstrar, sabe, toda a conversa que tá acontecendo ali na mesa porque você tá tendo uma crise de pânico. Só que eu não sabia controlar. Então, eu não ficava como eu tô aqui falando com vocês. Hoje eu consigo fazer isso, tá bom? Hoje eu já quebro o gatilho na hora, mas naquela época eu deixava o gatilho subir, descer, fazer a volta, o retorno, voltar, enfim... tudo, eu deixava ele fazer o que ele bem quisesse. Quem comandava o meu corpo naquele momento era a crise que eu tava passando, né? Era todo aquele vírus, vou colocar dessa forma, mais uma metáfora aí, pra tentar tranquilizar, deixar mais leve o vídeo. Mas não é um assunto fácil de ser falado e não é um assunto leve. Eu tô tentando aqui, tá bom? Minimizar pra vocês. Começou 2020. Em 2020, eu só queria me ver livre de tudo e de todos. Só que em 2020 aconteceu a pandemia, né? A quarentena. Galera, eu não fiquei ansiosa pelo Covid. Não fiquei, tá bom? Pelo Covid, não. Eu só não queria pegar Covid por conta de alguns problemas que eu tenho, broncoscópicos que eu tenho. Mas, o que me pegava, muitas vezes... era tipo, já tô aqui mesmo, tô trancada, tô trancafiada, pelo menos eu tô em segurança. Só que isso foi uma arma pra mim, porque eu tava com meu pai, tava com a minha mãe o tempo todo, né? A gente seguiu à medida do possível, a gente conseguiu seguir ali um mês de quarentena. Logo após, as coisas começaram a voltar ao normal. Só que em 2020 eu comecei a ter muitas crises. Eu lembro que eu tava participando de um congresso, eu lembro que eu tava online, tá bom? Eu tava fazendo prova da faculdade e eu tava tendo crise. Eu não conseguia, tipo, tinha uma prova que eu tava fazendo em dupla e aí eu falei assim pra minha dupla, eu não posso, eu não consigo, eu tô passando mal. Depois eles foram perguntar, o meu grupo foram perguntar o que tava acontecendo e eles falaram, você tava tendo uma crise, né? E eu falei assim, sim. Inclusive naquele mesmo ano, um dos temas do nosso próprio grupo de trabalhos finais do semestre foi sobre a vida emocional das pessoas, porque isso era uma coisa que eu tava vivendo tanto e foi um presente pra mim, sabe? Trabalhar daquela forma, daquela maneira, foi muito bom, foi muito importante. Mas 2020 foi literalmente o ano onde eu tive mais crises de pânico, mais crises de ansiedade, né? Porque eu sozinha, muitas vezes, eu tava sozinha, meus pais iam trabalhar, eu saía de casa louca da vida, saía, tipo, rumo sem rumo e só subia e, tipo assim, e subia pra alguém mais perto, alguém mais próximo. Só que a pessoa mais próxima de mim, muitas vezes eles não entendiam. E quem vai pegar uma pessoa que, tipo, não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá passando mal, leva pro hospital, mas não pode levar pro hospital, porque se levar pro hospital, eles dopam. Só que eu já tava assegurada pelo meu medicamento do Rivotril. Então não tinha necessidade. Só que em 2020 aconteceram ainda 3 fatálicos pontos que fizeram com que chegasse literalmente ao auge de tudo que eu tava criando, de tudo que eu tava vivendo nas crises, né? Em 2020 teve o primeiro incidente, que foi quando uma amiga da minha mãe veio pra cá. Eles estavam ali conversando na sala, na cozinha, e eu tava no quarto porque eu não queria falar com ninguém, né?
eu já sou um pouco hipocondríaca, galera. E tudo que acontecia no meu corpo, né, de diferente, eu já achava que eu tava passando mal e eu já queria ir pro hospital, sabe? Tipo, queria tomar um remédio, queria fazer alguma coisa, queria fazer algum chá. Só que nessa mesma, em 2020, que eu tava desencadeando tudo isso, veio a intolerância à lactose, por conta da desregulação também dos meus hormônios, que também afeta, tá bom? O nosso intestino, ele é o segundo cérebro, então tudo passa por ele. Então, conforme eu tava com as minhas crises, tudo acarretava na minha alimentação, ou nas idas ao banheiro, tudo. Olha só, que ponto que a gente chegou. Pois é, enfim, é só imaginar que ninguém tá vendo esse vídeo. Mas foi quando eu tava no quarto, eu tava tendo crises, né? Eu tinha vindo de um dia que não tava muito legal, antes eu tinha crise uma vez, 2 vezes, bem no início. Nesse período de 2020 eu tinha crises todos os dias. E nesses todos os dias, às vezes eu tinha crise de 1, 2 horas, tá bom? E mais de, tipo, 5 vezes. Gente, é insuportável você ter uma sensação de morte, uma sensação que você não tem controle do seu corpo, que você só quer morrer, que você não aguenta mais viver aquilo, que, tipo assim, estão acabando com você, com a sua respiração várias vezes no seu dia. Você entra em pânico. E era o que acontecia comigo. E o que aconteceu depois disso, que eu tava no quarto, que eu tava começando a ter uma crise, começaram a vir certos pensamentos. Porque é o seguinte, o inimigo das nossas almas, ele utiliza brechas, tá bom? Ele utiliza brechas pra poder colocar ali uma semente. E a semente que mais vinha durante todo o ano de 2020 era: por que que Deus está fazendo isso comigo? Era só isso. Só que naquele mesmo ano eu obtive a resposta em relação a isso, porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém. O único melhor é Deus, é o único melhor. Jesus e o Espírito Santo estão ali, entendeu? São toda a Santíssima Trindade que eles são. Fora isso, aqui na Terra não tem ninguém melhor ou pior que ninguém. Depois eu fui entender isso. Mas, quando eu comecei a ter muitas crises, eu comecei a pensar e questionar, né? Por que que Deus tá fazendo isso comigo? Por quê? Por quê? Isso no primeiro semestre de 2020, tá, galera? Por que que ele tá fazendo isso comigo? Por que que tá acontecendo isso comigo? E eu lembro, vem na minha mente muitas vezes, né, que eu tava ali, tava no meu quarto, saía do meu quarto, ia pro quarto dos meus pais, e minha mãe me segurava, e meu pai orava, tipo assim, gente, não é fácil, porque você não tem como, você tá controlando a sua mente, é um negócio muito difícil. Vocês sabem disso, que às vezes, por exemplo, quando você tá na academia, você tá trabalhando um músculo, o quadríceps, tá trabalhando o quadríceps. Muitas das vezes o quadríceps ele vai dar muito mais resultado se você, com seu cérebro, se conectar com o quadríceps. Isso é uma loucura, mas faz muito sentido. Se você estiver treinando o quadríceps, dando força pro seu bíceps, não acontece ali uma ligação neural, entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece. Tipo assim, eu não estava conseguindo controlar o meu cérebro. Eu não conseguia captar, trazer, tipo assim, de volta ele pra todas, tipo assim, as minhas forças. Então eu não tinha controle sobre mim. E aí foi quando eu peguei a cartela de Rivotril e eu tomei a cartela de Rivotril. A minha mãe, assim que ela entrou, quando eu tava ingerindo todas as cartelas, todos os comprimidos, minha mãe entra e ela ainda tenta tirar da minha mão, só que eu engulo. Eu falo, eu não aguento mais viver. E foi ali, né, que eu comecei a ter essas crises de novo. Eu já tinha vindo de crises desde 2018. Quem me via em 2018 me achava um zumbi, galera. Porque em 2018 eu tava no auge da depressão. E foi onde eu passei muitas guerras, muitas lutas contra os pensamentos, contra o espírito de suicida, né, da morte. Eu lembro muito da Zoe Lily. A Zoe Lily, ela fala desse jeito. O espírito da morte, ela sondava a Zoe. E a mesma coisa que acontecia comigo. E ali em 2020 foi isso que aconteceu e eu tomei. Rapidamente a minha mãe chama uma amiga dela que também era da área da saúde, me leva pro hospital, eu chego pro hospital, já entro de emergência, querem fazer lavagem. Eu sabia todos os procedimentos e eu não queria que eles fizessem os procedimentos. A única coisa que eu lembro foram as 2 enfermeiras, eu acho que era uma técnica e uma enfermeira, elas vieram falando e começaram a fazer um monte de pergunta pra mim. E falei, Esté, por que você tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Enfim, elas queriam entender o motivo do porquê que eu tinha feito aquilo.
E aí eu fui começar a explicar pra elas. E elas falaram, eu já passei por aí. E eu só te falo uma coisa, a única saída que você tem é Deus. Só que todo mundo falava de Deus, só que eu não entendia como que Deus vai me ajudar nisso. Ele não me cura, então como que ele vai ser a minha saída disso? Era bem intenso. Depois eu quero fazer um vídeo sobre tudo que eu aprendi, passando pelas crises de ansiedade, vivendo todos esses né, suicídios, que se eu estou falando aqui com vocês, né, é porque graças a Deus ele me manteve viva, né, ali quando eu cheguei no hospital, que as enfermeiras, o médico era um residente, ele pegou na minha mãe e falou assim, eu tô com você precisa viver tal, e aí depois ele foi e falou, né, que se dependendo de um determinado, porque a gente sabe que precisa fazer um protocolo, se aquele protocolo não for feito e entra na corrente sanguínea, muitas coisas podem acontecer, e no meu caso, eu ia entrar em coma. Então, tipo, foi uma loucura tudo que tava acontecendo ali, entendeu? Eu só sei que eu cheguei em casa meio inerte, eu fiquei muitas horas, muitas e muitas horas. Tipo assim, parecendo só o corpo, sabe? Porque eu não queria mais viver. Eu lembro que aí no meu aniversário de 2020, que eu fiz 21 anos, eu passando mal, ligando pra minha psicóloga, falando com ela, marcando, sabe? Foi horrível o meu aniversário de 2021. Imagina, né? Você tá vivendo ali, você tá toda a galera ali com você, mas eu não estava feliz, eu não queria ninguém comigo, né? É tanto que a pessoa que mais, depois do meu pai, depois da minha mãe, que mais esteve assim comigo, literalmente lutando tato a tato comigo, que eu falo que é minha irmã, é a minha amiga Isabela, né? Porque ela vivenciou muitas crises dessa forma junto comigo. Inclusive uma na própria casa dela. Foi horrível, gente. É horrível, é péssimo. Você se sente um nada, né? E aí eu tive outras crises, né? Eu tive, né, não somente essa da overdose, mas eu quis me suicidar muitas outras vezes porque você não quer viver. Você tá sentindo todos os sintomas da morte, mas você não tá morrendo, então não tá fazendo sentido na sua cabeça você tá vivo. Então a única coisa que você quer calar é aquela dor, é tudo aquilo que você tá vivendo. Então em 2018, em 2019, eu passava pela depressão e eu queria morrer por conta da tristeza profunda que eu tinha, por conta da depressão. Só que em 2020 não era uma morte por conta de tudo que eu tava vivenciando, era porque eu não queria mais vivenciar aquilo, porque eu estava sentindo já as dores da morte. Então é uma coisa que vai acontecendo, vai se elevando a cada vez mais. E assim, o tempo foi passando, 2020, eu tive como presente uma música chamada Estás Comigo, que originalmente ela é em inglês, que quem canta é Keri Jobe, e aqui no Brasil quem canta é a Gabriela Rocha e a Mariana Valadão, que é aquela: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és a minha salvação. Perdão pela desafinação, eu ainda tô ruim, tô rouca, né? Vim aí de uma semana bem intensa, que eu tava doente, mas eu não podia deixar de não falar sobre ela, porque ela foi um presente pra mim, porque nos meus momentos piores, eu tava ali, ó, mal, sozinha, tendo crise, tendo pânico, eu tava tocando, eu pegava o teclado e começava a tocar, começava a cantar. Outra música que foi um presente pra mim foi Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Tanto que eu tenho uma lembrança muito clara dessa música, que minha cama tava virada de uma outra forma aqui. E aí eu, no escuro, no breu, só escutando ela de relance, tendo a crise de pânico e tentando sanar. Então foi algo muito delicado que aconteceu comigo em todo esse percurso, né? Tive na igreja, sabe? E aí, no segundo semestre de 2020, eu tive um outro presente, que foi o congresso Moças e Mulheres Diante do Trono. Eu comecei a assistir ali, muitas coisas foram me trazendo à memória, me lembrando. E uma coisa foi se juntando à outra.
E o tema do congresso era plenitude. E eu aprendi muitas coisas, mas daquele congresso veio outros gatilhos, conheci outras pessoas, né? Conheci não somente pessoas físicas, né? Mas pessoas também de influência, como a Viviane Martinella, a Thalita Pereira, Ilma Cunha, enfim, muitas outras mulheres, Karina Rizardi, que mais pra frente, quem na verdade iria solucionar todo o meu problema seria um vídeo da Karina Rizardi, que vai ter um vídeo falando sobre os 5 pontos que fizeram com que eu não tivesse mais a crise de ansiedade. E eu não tô falando isso aqui que é merchan não, tá bom? É sério. E eu já consegui ajudar muitas outras pessoas, não só eu, minha mãe também. A gente já conseguiu ajudar muitas e muitas e muitas pessoas com esses 5 passos sentidos. E assim, gente, aconteceu que no segundo semestre de 2020, eu comecei a ter experiências com Deus e ver tudo aquilo que eu tava passando de uma forma diferente. Toda vez que eu tinha uma crise de pânico, eu orava, eu começava a orar, eu começava a cantar, eu lia a Bíblia, tudo. Eu começava a fazer isso toda vez que eu tinha uma crise de pânico, né? Pelo menos quando as mais intensas vinham, eu sempre lembrava disso. Começava a cantar, começava a pensar, começava a pensar, eu sei que estás comigo. Eu só falava isso. E aí, tava tendo um trabalho na igreja, como tava voltando as coisas ainda ao normal, eu comecei a ir pras orações na igreja, às vezes só ia eu, meu pai e o pastor, mas eu tava lá. E eu comecei a buscar a Deus. E foi depois de tudo isso que nasceu o canal, inclusive. E muitas outras coisas começaram a acontecer, né? Vieram a questão da faculdade em si, né? Que eu passava por muitas coisas ainda. E o meu sistema emocional, ele foi reajustando algumas coisas, né? Foi reajustando. Em 2021, eu ainda continuava com as crises, tá bom? Eu só fui findar por completo, tipo assim, crises que eu não conseguia controlar eu mesma, que eu sempre tinha que ter apoio de alguém, foi em 2021, foi meados de maio, junho de 2021, aonde eu comecei a enfrentar todo aquele medo, porque eu sou uma pessoa fleumática, meu temperamento, então eu amo a solitude, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estudar, eu gosto de ficar no meu mundinho, eu gosto de pensar pra falar, eu gosto dessas coisas que só um fleumático tem. E uma das coisas que o fleumático mais ama é ficar sozinho. E a coisa que eu mais amava desde pequena era ficar sozinha, pra cantar, pra tocar, pra dançar, pra ler, pra fazer tudo, pra limpar a casa, sabe, pra viver a vida. Só que o pânico, ele veio tão forte, a ansiedade veio tão forte, que eles roubaram a coisa que eu mais amava, uma das coisas que eu mais gostava da vida, que era estar sozinha, com a minha própria companhia. Então eu não conseguia mais ficar sozinha. E até hoje eu ainda tenho algumas consequências, mas foi a partir de meados de maio de abril, maio de 2021, que eu comecei a enfrentar esse medo. E comecei a ficar sozinha. E comecei a sair sozinha, pegar ônibus, que eu comecei a fazer, né, ali algumas coisas que eu precisava, enfim, ir no centro da cidade, enfim. Eu ainda não tinha voltado pra faculdade, mas o meu maior medo era justamente quando eu voltasse pra faculdade, porque eu teria que pegar ônibus, eu teria que pegar trânsito, eu teria que pegar metrô, eu teria que estar com pessoas, porque mexia um pouco dessa questão também da fobia de pessoas, né? De estar com muita gente, mexe um pouco com isso também, mexeu, por conta de tudo que eu já havia passado desde 2018, né, com a questão da depressão. Isso já foi mexendo um pouco. E ali, galera, em 2021, eu comecei a enfrentar meus medos. Saía, eu sempre levava uma maçã. Tanto que eu tenho a pulseira Life, e eu ganhei de uma pessoa a maçãzinha, porque, tipo assim, tudo na minha vida eu gosto de um símbolo. E pra mim, aquela maçãzinha, ela tem um grande símbolo, né? A pessoa que me deu nem imagina que teve todo esse símbolo. Pra ela teve algo específico, só que pra mim demonstrou uma outra coisa. Demonstrou... A maçã, pra quem não sabe, quando a gente come, ela é muito importante, tanto que tem muitas linhas de nutricionistas que falam que se todo dia nós comêssemos uma maçã, a nossa vida ela mudaria completamente, o nosso sistema imune mudaria.
porque a maçã ela vem pra limpar. Então a maçã naquela minha pulseira, ela significa muito isso, uma nova fase, uma limpeza que eu tava tentando ali, ó, enfrentar o medo de tudo que eu tava passando. Então, foi muito interessante vivenciar tudo isso, enfrentar os medos, estar com pessoas. Não foi fácil ainda em 2021, passei por muitas coisas, vira e mexe, às vezes uma vez no mês. Foi diminuindo a intensidade de todas as minhas crises. Hoje eu tenho crises, tipo assim, às vezes a cada 3 meses, né? Como eu falei pra vocês, tem como regular. Mas aconteceu que em 2022, quando eu comecei a voltei pra faculdade, que eu já ia começar os estágios, que eu ia pra ambientes onde eu nunca fui, pegar, enfim, outros tipos de transporte que eu nunca tinha pegado, né, rotas diferentes. Eu só ficava preocupada, e quando voltar. Por conta da questão das minhas dores que eu tinha, tenho dores específicas, né, e essa questão da crise existencial, dessa crise. E quando voltar, porque tem a questão da minha crise de ansiedade. Galera, se eu falar pra vocês, eu não consigo contar nos meus dedos as vezes que eu tive uma crise de ansiedade no decorrer, na ida ou na volta dos estágios. Eu lembro especificamente só de um dia que tinha acontecido um acidente. E aí o ônibus tava fazendo muito aquela volta, então tava me dando um certo enjoo, então começou a ter uma crise. Só que eu tava com fone de ouvido. E aí eu tava escutando música. Às vezes quando você tá tendo uma crise de ansiedade, depende da pessoa, tá bom? Tem pessoa que quer ouvir barulho, tem pessoa que não quer ouvir barulho, tem pessoa que quer ouvir um determinado tipo de som, de timbre de voz. É muito louco. Isso vai às vezes de nuances de pessoas. Mas eu especificamente eu não queria falas. E aí eu coloquei uma música. E aí eu coloquei o CD do Diante do Trono. E aí eu comecei a prestar atenção nas letras, na música. E eu lembro que especificamente eu estava no ônibus e eu lembro de ver o sol, sabe, surgindo. Eu tava bem no fundo do ônibus, em pé, e ouvindo a música e vendo, sabe, o sol, o nascer do sol. Então, aquilo eu comecei a respirar, fazer tudo o que eu precisava fazer e passou. Então foram pontos muito específicos. Claro que tem coisas que a gente sabe que tem que fazer pra melhorar, tanto que eu li o livro da Gisele Bündchen, que me chamou muita atenção, porque ela passou por tudo isso também. Então, na época, eu lembro que foi uma das coisas que me fez com que eu não me espelhasse, mas me identificasse com alguém que também estava passando por isso, porque era tudo muito novo que eu estava passando, eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso. E depois de mim, parece que, literalmente, veio muitas outras pessoas. E Deus sabe de tudo, né? A gente, através de tudo que eu passei, pude ajudar muitas outras pessoas e quero ajudar muitas outras pessoas. Mas a gente precisa estar bem no sono, na alimentação, no convívio, no emocionalismo e, acima de tudo, ter uma ponte entre nós e Deus, né? Algo vertical, para que o horizontal esteja super tranquilo. Então, galera, o vídeo ele ficou longo, né? Mas essa seria a parte 2 do meu testemunho. Tem outras partes, só que eu vou contando aos poucos, tá bom? Pra vocês. A parte 3 em breve vem, tá bom? Deixa o like. Se aqui tiver, ó, o quê? Vamos ver quantos... Quando chegar a 3.000 visualizações desse vídeo, eu faço um outro vídeo pra gente ter a parte 3 do meu testemunho, que aí seria a parte da origem da Esther, da questão emocional, de entendendo quem eu sou e da minha vida com Deus. E por que que nasceu a Solo Risomenos e da onde que veio tudo isso e todas as histórias. E claro que eu vou fazer o vídeo ainda contando sobre todas as lições que eu tirei de tudo isso que eu passei, passo ainda hoje, mas a gente vai se fortalecendo e entendendo que a carga que Deus nos dá, a gente consegue. E é bem aquela frase, né? Sofrer com Deus é melhor do que errar. Nunca parar de desistir e seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Eu sou o teu Deus. E para finalizar esse vídeo, eu deixo essa palavra aqui, ó. De Mateus, capítulo 6, versículo 30 ao 33. Se Deus dá atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar
a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Um super beijo e até o próximo vídeo.